Olá, amigos! Que bom que já estamos aqui retomando o nosso estudo desse convívio com vocês. Esperamos que a semana tenha sido boa, tenha sido proveitosa, tenha sido maravilhosa. E já estamos aqui nos preparando, já adentrando mais uma semana. Se Deus quiser, com as bênçãos de Deus, no amparo do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade amiga que nos assiste, que nos acompanha, tudo vai andar bem, tudo vai ser muito bom. Então, nós fizemos na semana passada a introdução do estudo. Eu e o Jorge André falamos sobre testemunhos e conversamos um pouco sobre a questão dos romances mediúnicos. Já um preparatório para a narrativa que a dona Ivone vai fazer aqui, de uma situação, onde ela deixa claro que aquilo foi trazido à sua mediunidade, uma vivência que aconteceu no passado, mas que estava registrado na memória do espírito e que ela captou naquele momento para auxiliar. Então, na verdade, uma vivência forte, né? Um relato forte, mas que a gente precisa conhecer, para a gente entender que a vida do médium, ele pode se deparar com situações muito difíceis, mas o trabalho que ele vai realizar de auxílio é que vai ser a grande jogada, vamos dizer assim, da sua mediunidade, a doação, o amor com que ele vai auxiliar aquelas criaturas. Então, nesse relato, a dona Ivone disse que foi algo que ficou assim registrado no coração dela, porque foi uma das fases mais difíceis da mediunidade dela. E nós vamos entender por quê. Então, vamos ver aqui essa informação que aconteceu com ela em junho de 1935. Aqui já ela diz que chegou na cidade de Petrópolis, nessa data. Ela desembarcou na estação da antiga estrada de ferro Leopoldina e, pela necessidade dela, ela foi direcionada para essa região. Ela disse que acredita até que fosse uma peregrinação expiatória que ela estava realizando, porque ela entende que tem alguns débitos aí com os códigos divinos. Então, esse contato com o suicídio, com situações de amparo e de socorro, de assistência fraterna que ela faz a pessoas desencarnadas por suicídio, é como que se fosse uma prestação de serviço que ela fizesse também, porque um dia ela também foi socorrida nas situações em que ela se impôs da prática do suicídio. Então, ela entende que a lei está exigindo agora que ela socorra também as outras pessoas. Então, ela chega nessa cidade e de lá ela é direcionada para uma residência que ela diz que era localizada num bairro sombrio e afastado do centro urbano, nas proximidades de um convento da Ordem das Carmelitas e de um seminário da Ordem de São Vicente de Paulo. Então, a proximidade desses ambientes já dava assim um clima melancólico, ela diz. Terminava deixando assim uma sugestão de melancolia nas pessoas que se aproximavam desse local. E a casa onde ela ia ficar, onde ela ia se hospedar, foram construídas por um operário alemão que esteve naquela região, construiu aquela residência e, por motivos financeiros, por outras situações, ele cometeu suicídio no sótão desta casa, aonde ela estava hospedada. Na época, ela não tinha conhecimento dessa situação. Ela disse que só depois do ocorrido é que chegou ao conhecimento dela a situação dele ter cometido suicídio e o que aconteceu. Mas quando ela chega nessa casa, ao transpor os seus umbrais, ao adentrar a casa, ela já registra uma forte sensação de angústia e de aflição, que ela disse que constringiu de tal modo o coração que eu regressaria imediatamente ao meu antigo domicílio se as circunstâncias que eu então vivia me houvesse permitido. Quer dizer, foi tão forte a sensação que ela sentiu de aflição e de angústia,
E se pudesse, ela teria retornado, não teria ficado naquela casa. Mas teve que ficar. E na primeira noite que ela ficou, ela não conseguiu dormir. Ela disse que não conseguiu conciliar o sono, não conseguiu repousar, porque estava sempre a ouvir gemidos continuados, uns estertores indefiníveis, murmúrios confusos e ininteligíveis. Ela ouvia como se alguém quisesse falar, mas não conseguisse. A palavra era muito arrastada, ela não conseguia captar a ideia da fala daquela criatura. Algumas pancadas no assoalho, como se algo insistisse em bater nas tábuas pesadas, mas surdamente. E ela disse que isso preocupou tanto durante toda a noite que ela não conseguiu dormir. E explica por quê. Ela diz que o ruído provindo do mundo invisível é muito mais impressionante do que a visão. Incomoda muito mais do que ver. Senti-me chocada. Ainda hoje, prefiro ver os espíritos, qualquer que seja a sua categoria moral, ao ouvir os ruídos que eles produzem, pois qualquer ruído ou som provindo do além são diferentes dos conhecidos da terra. São como que difusos pelo ar, cavos, surdos, outros. Quem já ouviu sabe do que ela está falando aqui. Então, aqueles barulhos, aqueles ruídos, ela disse que foram a noite inteira, e ela passou a noite sem dormir. Com isso, claro, que as disposições físicas dela em morar no dia seguinte não estavam muito boas. E aí, o que acontece? Ela continuou com aquela angústia, creio que aumentada, né? Só que, conversando com as pessoas da casa, as pessoas disseram que talvez fosse impressão dela, porque ninguém ali nunca ouviu barulho nenhum, ninguém nunca viu nenhuma situação estranha, ninguém ali tem nada suspeito de sobrenatural, porque não tinha a faculdade mediúnica que ela tinha, não tinha como registrar, né? Só que, com o decorrer dos dias, ela continuou ouvindo aqueles rumores durante o dia também. E aí ela percebeu que esses rumores vinham do teto, lá do teto da casa, exatamente sobre o quarto que ela estava dormindo. Quer dizer, vinha do sótão. A partir daí, ela já começou a fazer uma visita na casa, né? Vistoriar a casa, porque ela era muito dessas pessoas que não acreditam assim em qualquer coisa. Então, ela ia atrás para saber se realmente tinha razão de ser, se não tinha algo que estivesse fazendo aquele barulho lá, mas não. E aí ela disse que, para não desagradar os donos da casa, ela deixou de se queixar. Começou a estudar o Evangelho, pegava o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer suas preces, mas também começou a definhar a sua saúde. Ela começou a sentir dor de cabeça constante, e isso impediu de dormir durante noites consecutivas. Já entrou aí num quadro aí de saúde, né, de abalada. A pressão arterial baixara consideravelmente, entrei a perder fosfato e albumina com tal violência que ainda hoje não compreendo como resistir sem adoecer gravemente, pois não usei medicamentos de qualquer espécie, senão a água magnetizada, preparada com preces e súplicas a Jesus. Naquela época, ela disse que atravessava muitas dificuldades, não tinha como procurar um médico, nada disso, então ela procedeu com aquilo que ela conhecia acerca da doutrina, o evangelho, a água fluidificada, as preces e tudo. Visitou o sótão para observar a situação e percebeu que estava desabitado. Só que ela disse que quando penetrou o recinto, ela sentiu assim uma influenciação pesada, gelada, contundente mesmo. E chorou copiosamente, sem saber por que chorava. Ela já começou a registrar a presença da criaturinha que lá se encontrava, as sensações, e de repente estava dando vazão, né? Só que não viu nada. Lá ela disse que observou, era só aqueles móveis antigos e tudo bem. 2 meses depois, ela disse que foi que começou a entender o processo.
Ali, em frente ao quarto que ela dormia, tinha um outro ambiente separado apenas por um corredor, onde também tinha mais 2 quartos, e esses 2 quartos estavam desabitados. Ninguém. Lá, ela dormia na dependência em frente a esses 2 quartos, e esses que ficavam em frente foram transformados em lugar para estudo, para escrita, para oração, essas coisas. Então, como ela estava sem sono, ela resolveu dar uma vista, visitar esses cômodos, conhecer, e ficar um pouco reservada, fazer seu estudo. E ela disse que chegou lá, abriu o livro do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, no 6º capítulo, o Cristo Consolador. Ela disse que abriu casualmente, não foi ela. Começou a fazer a leitura. Leu todo o capítulo com fervor, com veneração. E quando ela, muito concentrada na leitura, estava ali mesmo, vibrando em preces, em todo aquele conteúdo para alcançar quem estivesse ali com necessidade, ela disse que começou a distinguir com precisão mesmo. Lá no assoalho do sótão, um homem a se esvair de sangue, debatendo-se nas convulsões de uma agonia dolorosa, murmurando palavras ininteligíveis, agitando as pernas e os braços de forma a produzir os ruídos secos por mim ouvidos desde o meu ingresso na casa. Então, os barulhos que ela ouvia era a agitação da criatura, que se debatia ali, naquele momento, como aconteceu no passado. Sua agitação lenta e penosa dava a impressão de um terno de agonia, fazendo mover também a cabeça e o corpo. A criatura era uma criatura corpulenta, clara e corado, cabelos bastos e louros, bigodes também louros. E ela disse que até os olhos ela teve uma rápida associação de que aquela criatura tinha uns olhos claros, né? E estava trajando uma camisa branca, completamente desabotoada e aberta, com mangas compridas e calças do brim chamado caque, apertadas na cintura com um cinto de couro. Mas essa camisa encontrava-se empapada em sangue vivo. Então, veja o que ela conseguiu captar do ambiente, né? A roupa, a vestimenta, que aí a gente falou lá no Laboratório do Mundo Espiritual, que é o que possibilita o espírito se manifestar com uma roupa que não existe mais, que já foi consumida na Terra, que a família se desfez por ocasião do que aconteceu, coisas dessa natureza. Quando ela vê esse quadro, é como se ela estivesse vendo algo que acabara de acontecer. É como se ele tivesse desfechado o tiro no próprio coração e o sangue corria, tomando-lhe não só o tórax, como também o abdômen, as mãos, os braços e a cabeça, encharcando os cabelos, pois derramava-se pelo chão e ele, debatendo-se, envolvia-se tetricamente no próprio sangue. Era uma cena assustadora para quem visse, mas para ela disse que não se assustou, nem se impressionou, apenas se comoveu e teve uma compaixão indescritível. O seu coração, naquele momento, estava ali em dor e em sofrimento por aquela criatura. E ela disse que naquele momento veio um sentimento inédito de amor, mas amor intenso, desconhecido ainda pelo meu coração, a favor do pobre agonizante. Era como se ela disse que era como se ela, naquele momento, ela contemplasse não um estranho, mas uma pessoa muito querida, uma pessoa que tivesse feito parte da sua vida, uma pessoa bem amada. E aquela desgraça constrangia profundamente, comovia profundamente. Então, naquele momento, ela disse que as lágrimas vieram mesmo aos olhos, não tinha como ela presenciar tudo aquilo sem esse sofrimento. Porque, como ela diz, nenhum médium pode presenciar um quadro desses com indiferença. E foi então que ela compreendeu o que se passava.
Ela orou pelo suicida, como jamais tivesse sido assistido por uma prece, esse espírito recebeu a vibração e ofereceu a Jesus os seus préstimos a fim de socorrê-lo. Se colocou à disposição para servir, para auxiliar aquela criatura. E mentalmente, em prece, ela se perguntou: que poderei fazer por ele? E aí veio a resposta. Na mesma hora, é como se ela ouvisse dizer, orar, falar-lhe, envolver-lhe na piedade de vibrações amorosas, despertá-lo do pesadelo em que se deprime há tanto tempo, anestesiar sua desgraça com a palavra da fé e da esperança. E aqui a gente vê que, na maioria das vezes, o suicida sofre não por falta de amparo, porque ele se fecha à situação do pesadelo que ele está vivendo. Há quanto tempo ele estava daquele jeito, anestesiando a sua desgraça, sem fé, sem esperança, sem lembrar de Deus. Nada disso. Então, a voz disse para ela, ore, fale com ele, envolva-o nas vibrações amorosas para despertá-lo. E aí, ela, naquele momento, toma para si aquele trabalho. Orei, então. Orava diariamente, com desprendimento e fervor, prostrando-me de joelhos em súplicas pelo suicida, que eu ali via e mentalizando o Cristo de mãos estendidas para socorrê-lo, a fim de que, de algum modo, ele captasse a criação do meu pensamento e se esperançasse nele, tentando alívio para o próprio descontrole vibratório. Então, a criatura estava fechada a qualquer auxílio, estava fechada a qualquer entendimento, porque ele estava preso apenas ao gesto dele naquele momento. E a oração dela era justamente para isso, que ele se desprendesse daquilo, que ele percebesse que tinha uma ajuda ali perto, que visse que ela estava ali tentando ajudar. E aí ela disse que começava com as preces do Espírito de Verdade, de Santo Agostinho, de Fênelon, do Cardeal Marlot, todas as lições que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela fazia a leitura tentando alcançá-lo, tentando despertá-lo. Mas precisava saber o nome dele para solicitar socorro dos irmãos encarnados, para essas sessões mediúnicas que as casas realizam, né? Para que ele fosse direcionado e auxiliado, chamado ao diálogo, à orientação, para ser conduzido. Então, nesse dia, ela disse que interrogou o dono da casa sobre quem era que tinha residido antes e recebeu, então, os detalhes daquilo que ela já tinha visto, né? Que ali ele era o dono da casa, o próprio construtor, que era o primitivo proprietário do imóvel, tiraram a vida com um tiro de revólver no coração, lá no sótão, há 10 anos. Veja bem, há 10 anos. Que ele era de nacionalidade alemã e se chamava William Guilherme. Então, 10 anos, aquela criatura estava ali sofrendo. As pessoas que moravam naquele ambiente nunca viram nada, nunca pressentiram nada. E é como se fosse necessário que a Ivone fosse convidada a ir para aquela cidade, que ela diz no relato dela que não sabe nem por que de repente desembarcou ali. Foi para essa casa, lá se depara com essa situação dessa criatura que estava agonizando há 10 anos, como se estivesse vivenciando o momento em que tirou a própria vida. Então, aquele espetáculo que ela vivenciou, ela diz que se prolongou durante quase todo o tempo que ela ficou lá nessa cidade, cerca de 1 ano. As pessoas saíam de casa à noite para suas visitas, para cinema, para festas, essas coisas, e ela não conseguia acompanhar as pessoas, ela queria ficar para fazer companhia àquela criatura. E aí ela ficava até a madrugada, sozinha, numa região sem nenhuma movimentação, mas tranquila, ela se via diante de Deus, e ali ela ficava como que doutrinando, conversando com aquela entidade,
falando amorosamente, para tentar despertar aquela criatura, para ele sair daquele traumatismo vibratório que ele trazia do suicídio, para ver se ele despertava através de novos pensamentos. E ela reunia toda a coragem da sua fé e da confiança no auxílio dos guias espirituais. Porque era muito difícil para ela, porque ela estava sozinha. Ela não tinha como auxiliar mediunicamente. Não tinha um grupo, não tinha uma equipe. E aí ela conversava com ele, explicava qual era o verdadeiro estado dele, falava com ele sobre a imortalidade da alma, falava como se estivesse doutrinando uma entidade no centro espírita. E com muita coragem, porque ela disse que em nenhum momento ela se deixou intimidar, de maneira nenhuma, para que não se permitiu alcançar pelas vibrações do suicida, porque se ela entrasse naquela situação de medo, de qualquer outra situação de vulnerabilidade, ela estaria permitindo que aquelas infiltrações vibratórias do suicida chegassem até ela e daqui a pouco ela entrasse num processo de obsessão. Então, para ela, ela estava ali zelando, cuidando em prece, mas sempre mantendo o pensamento em elevação, em equilíbrio, em harmonia, em confiança em Deus. Aí ela disse que voltava sempre para o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo Cristo Consolador, para estar lendo, para trazer aquelas advertências. E aqui ela faz a leitura do livro, para que a gente reveja aqui, que são ensinamentos maravilhosos dessa obra do Evangelho, que era o que ela lia para ele. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venham salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores virão enxugar as lágrimas. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Ela fazia essa leitura toda noite, para aquele espírito, conversando com ele, doutrinando, de forma que ele fosse se conscientizando da realidade espiritual dele. E aí ela disse que empregava todas as súplicas que pudesse a Jesus, pedia socorro para aquela criatura, mesmo assim de joelhos, às vezes banhada em lágrimas, porque ela se sentia numa situação de impedimento de auxiliar como ela gostaria. Só que ela sentia que é como se as forças psíquicas dela exigissem que ela recebesse aquele espírito como um médium, que ela incorporasse aquele espírito para ele dar vazão e até mesmo, porque ocorre muito isso, essas entidades que muitas vezes não têm uma percepção do que estão vivendo, quando elas recebem esse auxílio do médium, elas conseguem ter um olhar diferenciado, um entendimento. Então, ela sentia que realmente parecia que era necessário isso. Mas como que ela ia fazer? Ela não tinha como, ela estava sozinha. Ela sentia que ele sofria com as dores, a asfixia, as angústias, tudo isso, ela sentia como se ele estivesse quase que a ponto de se comunicar. Só que ela não tinha como fazer. Então, ela fazia as preces, suplicava a assistência dos amigos espirituais. Sabia que aqueles mal-estar que ela estava sentindo era já em função da proximidade dele, né? Só que, certa vez, ela tentou descobrir um núcleo espírita para buscar uma contribuição, pedir ajuda, mas ela disse que 2 escolhos se impuseram
entre as minhas esperanças de socorro. A falta de confiança dos irmãos de crença nas suas possibilidades mediúnicas, quer dizer, ela não era conhecida na cidade, não era conhecida do grupo, então não tinha como ela adentrar aquele grupo e fazer aquele socorro à entidade, porque eles não aceitavam, o médium desconhecido não confiavam, né? E também a distância que era lá da residência para esse núcleo espírita, onde ela estava hospedada, que era no outro extremo da cidade. E ela disse que não tinha como, porque ela não tinha naquela época transportes para ela se deslocar, também ela não tinha condições. E o horário das reuniões também terminava muito tarde, ficava muito difícil para ela. Então ela percebeu que aquela tarefa era dela mesma. Ela que teria mesmo que tentar. É como se a lei de Deus exigisse nela que ela fizesse o esforço supremo para auxiliar aquele ser. E aqui ela fala das questões das materializações do espírito, que ele disse que não era permanente. Às vezes ela via tão presente, tão materializado, e às vezes não, ela não via, não distinguia bem, não era muito frequente. Só que quando acontecia, se demorava por alguns segundos, e aí, para ela retornar rapidamente à sua lucidez, né? Da outras vezes, ela disse que era como se fossem relâmpagos. Ela percebia a presença dele, sentia a influência dele, mas não enxergava de concreto a cena, né? Mesmo assim, ela disse que não enlouqueci de pavor, não me deixei obsidiar. Nos momentos em que vi o infeliz suicida deixar o sótão, flutuar no espaço, atraído pelas minhas forças afins, sem mesmo de se aperceber, e atingir o escritório para se deter junto de mim e continuar suas eternas convulsões. Quer dizer, ela conseguia, naquele momento da oração, fazer com que aquele espírito fosse até ela. Ele nem percebia, mas ela conseguia. Então, nessa situação, como ela bem coloca aqui, a misericórdia do Altíssimo, com certeza, e a assistência espiritual dos amigos invisíveis estavam presentes a todo instante. A presença também do Charles, do Espírito Charles, do Camilo Castelo Branco, que ainda não estava reencarnado, ali também tentando auxiliar. E aí, num momento desses, Charles chega e explica para ela o porquê dela estar vivendo aquela situação. Ele diz para ela: também tu foste suicida, e como tal, muito fizeste sofrer a outrem, mesmo aqueles que te procuraram socorrer como espírito. O suicídio é atestado de fraqueza e descrença geral, de desânimo generalizado, de covardia moral, terrível complexo que enreda a criatura no emaranhado de situações anormais. Seria necessário, pois, para desagravo da tua honra espiritual, que um dia testemunhasses valores em torno do complexo suicídio e retribuísses a outrem o auxílio que obtivestes com a caridosa assistência daqueles que te sofreram outrora. Quer dizer, como se fosse um teste, ela passar pelaquela situação que um dia ela também precisou de ajuda e foi auxiliada. Então, dentro daquela situação, ela estava ali vivenciando um quadro para esse aprendizado. E ele continua dizendo: o caso em apreço é um detalhe dos testemunhos que necessitamos apresentar à lei de reparação de delitos passados. Testemunho de fé, tu que falistes pela falta de fé em ti mesmo e no poder de Deus. Assim, ligada a ti pelas correntes afins humanizadas, a entidade suicida adquiriu condições para se reanimar e percebeu que se tornava necessário a melhora do próprio estado, revigorando-se vibratoriamente para se desvencilhar do torpor em que se deixava envolver. Foi importante a ajuda dela, porque a entidade percebeu, com a ajuda dela, sozinha, 10 anos. Precisava de alguém que fizesse despertar e ela conseguiu fazer. Compreendia, pois, a doutrinação que lhe fornecias, recebia os bálsamos magnéticos que lhe transmitias,
como se tratasse de aplicações de passes, e lentamente era beneficiada como em doses homeopáticas, pois era esse o único recurso existente para a suavização do caso. Não lamente jamais as dores que experimentaste naqueles dias angustiosos de labor transcendente. Então, foi tudo muito lento o processo, mas era necessário. O espírito ia recebendo daquela doutrinação que ela fazia, do evangelho, era como se ele recebesse passes, vai se recompondo e se reerguendo ele mesmo. Cumprias dever sagrado, reabilitavas tua consciência, servias ao Divino Mestre, servindo à sua ovelha transviada. E como paciente que se recupera sob os teus cuidados, também tu te recuperavas à sombra da lei da fraternidade, que nos aconselha a proceder com os outros como desejaríamos que os outros procedessem conosco. Como suicida, que também foste, estarás ligado aos imperativos das consequências do ato praticado. E uma face de tais imperativos é a necessidade do socorro aos companheiros de infortúnio, até que a consciência se liberte do opróbrio que a macula. O suicídio é assim, não é de outro modo. E tal como é, cumpre-nos enfrentá-lo e combatê-lo para a felicidade do gênero humano. Então, na realidade, ela estava ajudando o suicídio, mas ela também estava se ajudando. Era um momento preciso de aprendizado, de provação, de superação que ela estava tendo. Ali ela percebeu as dores que ela sentiu, que ela fez sentir as criaturas que a ajudaram no momento que ela precisou, porque ela sofreu um ano. E ali ela sentiu o que um médium sente quando recebe um espírito suicida. Ela precisava que ela viesse para saber que um dia ela provocou aquilo no médium também. Teve alguém que sofreu para auxiliá-la. Então, ela diz que tão doloroso estado de coisas requereu da minha fé, do meu amor, da minha paciência e da minha coragem, todo o tempo que permaneci na cidade das Hortênsias. Pois somente poucos dias antes da minha partida dali, assisti à definitiva remoção do espírito do pobre suicida do local sinistro, ou seja, do sótão da casa construída com seu próprio trabalho honesto. Casa que tão querida lhe fora, e cujo terreno de frente ele próprio plantara de hortênsias azuis, antes do seu dramático gesto e desobediência à lei de Deus. Então, veja que o período que ela ficou lá foi o período de tratamento dessa criatura. Quando faltavam poucos dias para ela ir embora, ele foi socorrido, ele foi retirado de lá, e ela viu que ele estava se desprendendo e seguindo. Então, ela saiu de lá, né? Saiu quase que junto com o pupilo espiritual dela, o Guilherme, e seguiu adiante, né? Então, ela, quando estava se afastando da cidade, ela teve um sentimento de saudade muito grande daquele momento, daquele ambiente, daquelas pessoas, da situação, mas estava muito feliz, porque ali, sob os auspícios da doutrina espírita, ela tinha realizado o plano divino que foi direcionado para ela. Orei comovida enquanto o trem corria, a prece de agradecimento por tudo que me foram confiado entre as solitárias paredes do chalé alemão, certa de que cumprir um dever e que os tutelares invisíveis estariam satisfeitos comigo. É o preço da mediunidade, né? Da mediunidade gloriosa. Ela sentiu a felicidade de ter cumprido o seu dever, que a espiritualidade com certeza estava satisfeita. Agora, para onde a entidade tinha seguido, ela não sabe que ela foi amparada, que ela saiu dali, Deus sabe, ela nunca teve notícias dele, mas, com certeza, foi socorrido dos males em que ele se precipitara, né? Jesus lhe estendeu a mão compassiva, permitindo que, em nome do nosso Pai Altíssimo, nossos ensejos para a necessária reabilitação dele fosse acatado. Então, entre esse espírito e a médium, ela diz, entre ela e esse espírito, é como se eternos laços de amor se estabelecessem entre ela e ele e na presença de Deus e Senhor de todas as coisas.
Então, um relato muito forte, mas para a gente ter noção do trabalho de um médium com as características e condições da Dona Ivone, que trazia já consigo essa necessidade desse aprendizado, porque também trilhou essa estrada do suicídio, né? Também vivenciou as dores, o sofrimento, e agora, graças a Deus, reencarnada no trabalho, mas veja as condições. No extremo teste, vamos dizer assim, extrema prova, sem assistência a não ser de Deus e da espiritualidade. Local distante, sem condições de uma equipe para auxiliar, até onde ela buscou, ela não encontrou amparo. Então, que a gente agradeça muito a Deus pelas oportunidades que nós temos de conhecer a doutrina espírita, de estarmos vinculados a uma casa espírita, vinculados a um trabalho, sem essas dificuldades que muitas vezes muitos irmãos não valorizam isso, né? Mas com certeza, se houver a necessidade, as situações vão acontecer de forma que a criatura uma hora esteja sendo conduzido para a aprovação, para a dificuldade. Então, amigos, nós concluímos aqui o nosso momento. Vamos encerrar por hoje com essa narrativa. Não deixem de ler o capítulo, porque ele é recheado de informações. Nós fizemos aqui, pensamos algumas ideias para dar noção do que se trata, só para estimular vocês a leitura. E se Deus quiser, na próxima semana a gente está voltando aqui com um outro capítulo, com o próximo capítulo. Nós não estamos tendo encontro porque as narrativas estão muito, vamos dizer assim, mais narrativas mesmo dos fenômenos. Mas vamos pensar aqui numa data para a gente se encontrar novamente, para conversar sobre o que nós estamos trazendo, as dúvidas de vocês, lembrando que o WhatsApp está à disposição. Qualquer situação, nós estamos atentos. Então, uma boa semana, muita paz para todos e até a próxima segunda-feira.